Então, qual a maior vergonha que eu passei na Polônia? Bom, algumas, né? Mas todas elas têm a ver com gírias. Isso pode acontecer com qualquer um descendente polonês, qualquer um brasileiro, principalmente com brasileiro, né? Porque essas gírias têm muito a ver com palavras brasileiras. Eu falava polonês desde pequeno, mas eu não conhecia gírias, né? Então, em 2006, quando eu fui morar na Polônia, eu fui estudar lá em Wrocław, na Universidade de Wrocław, morava numa república, que chamam de acadêmica, e eu era muito curioso sobre as questões da Polônia. Então chegou um dia que eu estava muito curioso, um período que eu estava muito curioso em relação às comidas, né? E eu estava naquela vibe de descobrir comidas e o pessoal me recomendou um restaurante que servia comida típica polonesa bem antiga e tal. Eu lembro até hoje, o restaurante é Lwów, fica lá na praça, no Rynek de Wrocław. E Lwów tem a ver com a cidade de Lwów, que hoje é a Ucrânia. Os poloneses, depois da Segunda Guerra, tiveram 24 horas para deixar suas casas e quase todos, na maioria, migraram para Wrocław, né? Então, tem até a música, aquele cover Lwów. E aquele restaurante era impressionante, eu passei de dia, olhei, e à noite fui jantar nesse restaurante, né? Fui sozinho, reservei um caixinha que eu tinha um pouquinho de dinheiro ali e fui nesse restaurante. Chegou no restaurante, tinha muitas famílias lá, né? E chegou a moça, a garçonete, e me perguntou o que o senhor deseja para comer, né? Eu respondi, eu gostaria de uma comida típica polonesa, né? Mas eu respondi esse polonês, só que não com polonês perfeito, né? Então eu respondi assim para ela, chciałby polskie chipkie coś, né? E ela simplesmente olhou para mim e perguntou, como isso? O senhor, repete o que o senhor falou. Eu repeti de nós, eu gostaria de algo típico polonês. Jakieś típico polskie jedzenie. E ela chamou o gerente, o pessoal começou a me olhar e deu um rebuliço no restaurante. O restaurante pequeno, tava todo mundo em função de mim ali. Eu já não sabendo o que ia acontecer, já chegou o gerente, mas por sorte tinha uma pessoa na Polônia, e isso é um ponto alto dos poloneses, tá? Tinha uma pessoa, uma polonesa, lá, uma senhora de mais idade, que acho que falava italiano, enfim, e ela foi lá e contornou a história. O que ela disse? A senhora não vê que esse rapaz aqui, ele é estrangeiro, ele não é nativo? E o que ele está tentando dizer é que ele quer algo típico polonês, tá? Typowo polskie, uma comida da tradição polonesa. Porque típica em polonês significa algo extremamente vulgar. Significa, como é que a gente pode dizer para passar no vídeo, uma vagina de modo bem vulgar, como o pessoal fala no Brasil, Então, gente, foi um alvoroço. Aí o pessoal riu muito depois e tal, me pediram desculpa e tal, eu fiquei muito constrangido. Então até hoje eu não esqueço desse episódio. Eu voltei nesse restaurante depois, acho que foi só em 2011, 2012, fui voltar nesse restaurante e depois não voltei mais até hoje eu lembro disso. Mas então essa dica, né, típico, a comida, e isso acontece muito quando o pessoal chega da Polônia no Brasil, o brasileiro vai dizer, olha só, a gente preparou uma comida típica para vocês, típica brasileira ou típica polonesa. Gente, é muito engraçado. Vocês não têm ideia, assim, como isso impactou, porque eles não sabiam o que era. Significado completamente diferente. Então acho que essa história que eu passei mais vergonha na minha vida, porque todo o restaurante, teve um determinado momento que todo mundo tava na minha volta, o pessoal saiu das mesas, começou a dar furdunço, né, assim, ó, começou a dar, quase que eu fui expulso do restaurante, tá? Graças àquela senhora. Então o que eu quero dizer também, os poloneses, eles são muito brincalhões, muito divertidos e tal, mas são muito respeitosos. Então são duas coisas, respeitosos no sentido que, por mais que se fale, tem coisas que não se falam em público, né? E eu tava num restaurante, de alguma maneira, um restaurante muito respeitado e tal, dizendo palavrão em voz alta, dizendo que eu queria a polonesa, né, daquela situação. Então foi uma situação muito embaraçosa. Mas por um outro lado, pessoal, alguém entendeu o que estava acontecendo, como de quase todas as vezes que eu passei por alguma situação dessas, eu até posso descrever se vocês quiserem mais.
Me peço que eu conto outras vergonhas que eu passei, se vocês quiserem. E se vocês passaram por alguma, me contem também, que eu tô curioso para saber o que vocês já passaram na Polônia em relação a isso. Mas alguém sempre interveio e ajudou. Mas se não fosse isso, olha, gente, eu teria sido corrido daquele restaurante. Teria sido tirado pra rua pelos seguranças, olha, eu ia passar uma situação muito, muito complicada. Então, acho que do ranking de vergonha na Polônia é essa. Essa foi terrível. E você já passou por alguma situação dessa? Então, no polonês 2.0, que a gente tem ensina, né? A gente, além de ensinar o polonês, a cultura, a história, a tradição, a culinária, o folclore, a gente tem um tira-dúvidas. Você pode escrever pra gente sem ser no grupo e perguntar: olha, o que é isso, o que é aquilo? O pessoal pergunta muito, né? Esse professor nem ensina, mas a gente faz isso para você evitar esse tipo de situação. Mas também, aonde eu ia aprender, né? Fui criado numa família tradicional polonesa. Chego na Polônia, vou direto para a escola, não convivo com juventude direto, assim, trabalho, era estudar, trabalhar. Como é que eu saberia que a comida atípica polonesa era outra coisa, hein? Quero ver o que vocês passaram. Me escreve aqui embaixo. Dá um desenho, Márcio.